Salve! E aí, tudo bem? E aí, Eduardo, vamos falar sobre o que hoje? Rapaz, agora há pouco nós estávamos falando sobre a questão de Deus, né, cara? Deus. Porque meus alunos me perguntavam se eu acreditava em Deus, né? Aí eu tive que dizer para eles de que forma que eu acreditava em Deus, né? Mas uma das coisas que nós concluímos é que aonde Deus esteja não pode ser sempre a mesma coisa. Como assim? Não pode ser sempre a mesma coisa, porque se fosse assim, Deus seria um ser depressivo. Tá, mas espera aí, então você tá me dizendo que Deus é mutável. Paz, o grande problema nosso é aquela coisa que nós estávamos falando também, são os antropomorfismos, porque nós não temos formas de falar de coisas que não sejam dessa vida. E o que é antropomorfismo? Antropomorfismos é a junção de palavra antropos mais morfismo, né? Formas humanas, ou seja, signos humanos, a forma da gente dizer, humanamente falando, sobre coisas que não são humanas, né? Tipo Deus, assim. E outras coisas que acontecem, como nós conversávamos, que nós não podemos negar as experiências, não tem como a gente negar. Seria o que a filosofia chama de metafísica? Metafísica, exatamente, a metafísica. E está relacionada de certa maneira com as crenças, né? Com as ideologias. Então, a gente chega a pensar que se a coisa que Deus criou aqui é linear, mas uma das coisas que eu fico mais pensativo é que essa coisa aqui tem fim. Por isso que Nietzsche tem a ideia do eterno retorno. É um fim para um novo começo? Tem fim. Se tem fim, logicamente não pode haver coisas novas. Talvez coisas com aparência de novas. Muda-se a noiva, muda-se o penteado, mas a noiva é a mesma? Sim. Então eu fico perguntando por que nós não aprendemos. Talvez porque a gente não tenha preguiça. Sei lá, porque não tem uma noção dessa mesmice. Porque eu acho que a mesmice, a imutabilidade é aqui, não lá. Entendi. Aí quando você fala isso, eu vou para o sistema de crença, né? Porque a crença, ela prende tanto que você não consegue pensar. Não. Isso trava a sua mente, você gosta daquilo. Trava, isso te desumaniza. E de certa maneira, por que as pessoas se acomodam nisso, né? É uma doença. É uma doença, uma fuga. Talvez um consolo, um conforto, um anestésico, talvez. O ópio do povo. O ópio do povo, como disse Karl Marx, né? Mesmo porque cada vez mais eu não consigo fazer associação de Jesus com o cristianismo, não consigo. Ele é muito antitético, ele não tá nem pro cristianismo. Não. Por isso que Nietzsche disse que o último cristão, se houvesse cristianismo, morreu na cruz. Morreu na cruz. O último cristão. Sim. Né? Os demais são arremedos, né? E isso é engraçado, né? Porque não dá para ser imitação de Cristo vivendo no cristianismo de hoje, né? O cristianismo de hoje e o de sempre criado por pretextos dos mais diversos, alguns dos quais permanecem até hoje. Político, que é o mais forte, né? Sim, e outros, hoje mais o econômico do que nunca, né? Porque nós vivemos a sociedade de mercado. Então a religião se tornou uma religião de mercado, e é interessante você perceber como, por exemplo, a evangelicalidade moderna fabrica o sagrado para vender. E essa fabricação é massiva, né? Ela precisa de compras em lotes, né? Porque Sim. é um negocinho ungido, o papinho... É a coisa da chave, do a coisa da bloquinho, água. Do vento, o cara daqui a pouco está estocando o vento para vender, o sopro sagrado do Espírito. Pô, não sei como é que o cara pôde consagrar uma chave lá nos Estados Unidos, pô, em Manhattan. Não sei como é que pode um negócio desse aí. Mas aí eu entendo essa supervalorização dos vídeos apocalípticos, porque é toda uma junção americanizada, né? Até o fim do mundo é americanizado, né? É tudo made in, nunca é pensado aqui, né? Sim. O brasileiro cada vez mais tende a não pensar em si mesmo, né? É o povo mais imbecil que tem. Alguém tem dito aí? Muitos, né? Isso. Até pesquisas estão falando que são feitas. Eu ainda não vi se isso é uma fake news. Não ou nos se é referimos verdade. aos verdadeiros brasileiros, que são os indígenas, né, meu?
Mas nós estamos falando nessa misturada aí que virou aquela coisa. Eu sou do povo, eu sou o Zé Ninguém. O Zé Ninguém, eu perguntava para os meus alunos se eles sabiam. Eu disse para eles a resposta, que quem responde é Darcy Ribeiro, no seu livro O Povo Brasileiro. O Zé Ninguém é um cruzamento de europeu com índio, ou seja, não é índio, nem europeu, portanto é um Zé Ninguém. É um Zé Ninguém. Zé Ninguém. Aí eu fico pensando... se o Brasil tem solução, né, cara? É uma outra situação que eu tenho conversado também por aí. E eu fico pensando que talvez a coisa não seja tão ruim que não possa ficar mais ruim ainda, sei lá. É que depende do que se busca como solução, né? Porque é o que a gente falou agora há pouco, cada um tem uma ideologia baseada na sua crença e essa crença vai modular o que para ele é o melhor, né? Então... Para alguns vai ser um neoliberalismo econômico, outros pode ser um socialismo, outros pode ser um mercado menos expansivo. Sim. E isso vai partindo das ideologias, aí vai virando uma briga de cego no escuro com foice. Mesmo porque o Brasil em si é uma esquizofrenia. Quando se diz sobre uma aquarela cultural, então é como dizia Paulo Freire, quanto mais dividido, mais vencido. Quanto mais dividido, mais A estratégia para vencer é dividir. Nas guerras, né? E aí que tá, né? Nós estamos divididos, mas quem toma conta disso tudo tá unido, né? Sim. É um guardando o outro. Não, ali. eles promovem a divisão o tempo inteiro, que Karl Marx chamava de alienação. A divisão do trabalho, né? Em outras palavras, mas o Emile Durkheim também falou nisso, mas você vê que na prática é sempre confundir. Por exemplo, a coisa do pernilongo da febre amarela. É sempre confundir. Porque jamais em lugar nenhum você combateu uma coisa dessa, ou mesmo essa coisa, dando vacina. Combateu-se o vetor nos países mais desenvolvidos do mundo, que é o pernilongo. Erradica o vetor, você já era. Tem a solução do problema. Sim, mas o que esses caras querem? Agora eles estão com essa coisa, por exemplo, da biometria, é um absurdo. Dizer que vai, por exemplo, anular o seu título de eleitor. Eu quero ver para crer, até o final das contas, que eles não vão poder fazer isso. Aí não podem, porque você está infringindo aquela liberdade de expressão, Sim. de ir e vir, de... Mas eles disseram que era obrigatório até ontem em Guarulhos, e agora eles pegaram e estenderam para não sei que dia de maio. Você está entendendo? E sendo que, por exemplo, no município de São Paulo não é obrigatório. Não é obrigatório, então, até a próxima eleição. Então, cara, aí você fica pensando numa situação assim, eu quero ver se eu for com o meu título de eleitor sem dar dedada. Se eu não vou votar nessa coisa, os caras vão tomar meu título de eleitor. Não pode. Então eu fico pensando nisso, é sempre, sabe, a desinformação total, a desconexão da realidade, né, cara? Exato, é sempre contraditório. Você tem a liberdade de escolha, mas você não pode escolher votar ou não votar. Sim, você não pode escolher se alistar no exército ou não. Nos Estados Unidos, se o cara se alista é porque ele quer servir. Aí ele vai, receber um salário razoável, né? Aí isso nos leva até a pensar nesses soldados que estão lá na intervenção militar do Rio de Janeiro. Que falácia, né, cara? Porque é o seguinte, qualquer moleque daquele que vive no morro é mais soldado do que qualquer soldado daquele lá. Caramba, a gente tá só com 20 segundos. Então, e aí? O que você vai fazer com isso tudo? Sei lá, é uma conversa. Tem que recorrer a Deus nessa hora, Sei seja lá. ele aqui ou lá. Será que Deus tem alguma coisa a ver com isso? E se não tiver, vamos chamar ele pra ajudar. Sei lá se ele vai querer vir, viu, meu? Não sei se ele quer vir não nessa coisa, viu? Falou! Falou.